Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de Políticas Públicas de Saúde e Direitos Humanos, SUS e Direitos Humanos. Mais uma vez, semana pós-prova, né? A gente precisa fazer alguns comentários. A prova, a gente elaborou 15 questões, que viram um banco de questões. Dali, o próprio sistema extrai aleatoriamente 5 questões para cada prova de vocês. As provas nunca são iguais. Mas o que a gente percebe mais uma vez é uma preocupação que a gente traz desde que começou esse modelo de aula remota é que, lendo as respostas de vocês, a gente vê que a grande maioria, salvo poucas exceções, não assistem às aulas e as respostas são todas... Tem respostas até eloquentes, bem elaboradas, mas que lendo você duvida, né, pelo nível de formação de alguns alunos de primeiro semestre, de terceiro semestre, que não tem ainda capacidade para aquela construção de texto tão bem elaborado, tão bem eloquente, né, as palavras, os parágrafos. E quando a gente desconfia que não é o aluno que fez, é só ir na rede a gente encontra aquele texto. Então, muito estranho, eu vejo isso com estranheza, não consigo tratar isso com naturalidade, porque vira um faz de conta, né? Faz de conta que dá aula, faz de conta que assiste a aula, faz de conta que está aprendendo, faz de conta que está fazendo uma prova, está pagando seu dinheiro, mas não está levando o produto, né? Não esqueça que a gente vai ter que exercer a profissão depois. E não há nenhum conteúdo, absolutamente nenhum conteúdo em que vocês não vão precisar na vida profissional. Se tivesse um conteúdo em que fosse dispensável, ele não estava no seu currículo, né? Você vai precisar de todos esses conhecimentos. Eu acho estranho quando não incorpora, pluga da rede, né? Não dá conta de construir uma frase com mais de 2 linhas. Eu já dou aula há 20 anos, gente. Eu tenho muito ex-aluno sentado no sofá da sala, segunda-feira, 10 da manhã, 3 da tarde, porque não conseguiu inserção no mercado. Por outro lado, eu tenho uns alunos que estão voando melhor que eu, mais bem situados, estabilizados que eu. A gente fica feliz quando o discípulo supera o mestre, né? A gente vê naquela atitude, naquelas práticas, de alguma forma que você participou da construção dessa pessoa. Eu fico muito feliz quando vejo meus ex-alunos se dando muito bem no mercado de trabalho, na sociedade mato-grossense. Mas o que eu percebo também é que eu já vi a diferença entre um e outro na sala de aula. Os que estão em casa 3 horas da tarde, comendo pipoca no sofá, assistindo sessão da tarde, porque não conseguiram inserção no mercado. Eu já via na sala de aula que havia uma possibilidade muito grande de isso acontecer com aquela pessoa. Porque não... Muito difícil um péssimo aluno ser um bom profissional. A decisão de ser um bom profissional já começa em sala de aula. Mas, felizmente, eu acho que essa semana foi liberada a aula presencial. Eu não sei se a FACIP já incorpora esse semestre, provavelmente não, né? Está finalizando já, mas com certeza o próximo semestre já é totalmente presencial. A gente elimina essa forma remota de ensino que não
para as profissões que são eminentemente práticas, esse modelo é falível demais, né? Aprender a cuidar do outro, a gente se aprende com o outro, né? Fazendo, praticando, refletindo a partir de uma prática. Então, eu acredito muito mais na formação para fisioterapeutas, não estou falando de advogado, né? Que é muito teórico, mas fisioterapeuta que é eminentemente prático, eu acredito mais na formação presencial. Infelizmente, a gente vai ter formação presencial semestre que vem e a gente acaba com esse modelo de provas extraídas da rede, né, com respostas prontas, muito bem elaboradas, mas não foi o aluno que fez, né? É muito... Fica imaginando diante do paciente. Você não tem de quem colar, não. Você tem que atender ele e ter sucesso na sua terapêutica, na sua avaliação, né? Na sua conduta, na sua postura, na sua prática, na sua compreensão do sistema de saúde. E quando você tiver dormir estudante e acordar profissional, no outro dia você não tem mais a quem consultar. Bom, então eu acho que o momento é de vocês se preparar para isso que vocês estão pagando, se preparar para ser um bom profissional, porque daqui uns dias vocês vão precisar ser, sob pena de ficar em casa comendo pipoca 3 horas da tarde, porque não conseguiu inserção no mercado de trabalho. A faculdade nem seleciona estudante, mas o mercado de trabalho seleciona profissionais. Os critérios de seleção são muito duros. Ok? Não vou ficar dando sermão, mas, mais uma vez, eu reforço a necessidade de você estar assistindo às aulas, estudando os conteúdos e fazendo uma prova a partir da compreensão de vocês e não da rede de computadores na internet. Ok? Mas vamos lá. A gente parou na aula passada, a gente estava falando dos princípios do SUS, né? E os princípios do SUS são basicamente 3: regionalização, hierarquização e descentralização, que são, a gente compreende um princípio só, né? Uma diretriz só, nessas 3 palavras. Na verdade, é descentralização, hierarquizada e regionalizada, né? Temos ainda a diretriz do controle social, que a gente discutiu na aula passada antes da prova, em que a gente dizia que as diretrizes elas foram trazidas para o Sistema Único de Saúde para resolver problemas existentes no modelo de saúde antes do SUS, né? E a regionalização era porque a saúde era centralizada, e aí a gente, em Brasília, né, no Ministério da Saúde, na União, e aí a gente faz um novo sistema e pensa que esse novo sistema tem que ser descentralizado. Então ele sai da União, sai de Brasília e vai para os estados e para os municípios. Então no SUS ele é tripartite, não é mais só da União, mas ele é tripartite, ou seja, a responsabilidade da União Federal, dos estados e dos municípios, sendo na União operado pelo Ministério da Saúde, nos estados operado pelas Secretarias Estaduais de Saúde e no município operado pelas Secretarias Municipais de Saúde. O SUS é tripartite, então, porque ele é responsabilidade das 3 instâncias de poderes, né? Tanto federal, quanto estadual, quanto municipal. A gente dizia, então, que o sistema de saúde é descentralizado porque ele passou a ser a decisão da gestão, então, ficou nas 3 esferas desde o município, né? A saúde, então, se organiza a nível municipal, se organiza a nível estadual e se organiza a nível federal. O que é se organizar? É definir
quais ações são responsabilidade de cada ente federado. Dissemos que ele era hierarquizado, ou seja, ações de baixa, média e alta complexidade, e ele é regionalizado, ou seja, o país, os estados, os municípios, eles são divididos em territórios de saúde ou micro-regiões de saúde, em que há uma divisão de um território com uma clientela delimitada. Vamos imaginar um PSF, ele tem 1.000 famílias ali, 1.000 famílias, e ele fica delimitado naquelas 1.000 famílias, trabalhando com aquelas 1.000 famílias. E se o profissional aposentar ali, ele vai ficar 35 anos de trabalho trabalhando com essas 1.000 famílias, numa área geográfica delimitada, porque essas famílias moram vizinhas, né? Porque pertencem a uma área, um bairro, um território. Imagina que 35 anos esse profissional conhece todo mundo dessa área, né? Há mais de uma geração. Quem teve filho, quem teve neto, quem teve tudo, né? Então, isso é regionalização. A gente falava também do controle social. A gente dizia que os idealizadores do SUS tinham uma preocupação, né, de fazer um modelo teórico que não se cumprisse na prática, então eles criaram, entendendo que o usuário é a pessoa mais legítima para fiscalizar o SUS, então criaram 3 instâncias de controle social, em que o usuário tem completo poder, né? As 3 instâncias de controle social, primeiro, as ouvidorias, em que o usuário vai lá e faz suas denúncias quando o sistema não funciona. E aqui a gente vê nesse slide, né, o número 136, que é o Disque Denúncia do SUS, né? Disque Ouvidoria. Mas ainda, além das ouvidorias, tem as conferências de saúde, que acontecem de 4 em 4 anos, ou seja, elas são periódicas, só acontece de 4 em 4 anos, e elas são propositivas, ou seja, elas não têm poder, ela só propõe, ela não manda, né? Faça isso, ou desfaz aquilo. Ela propõe que se faça alguma coisa. Então, as conferências são de 4 em 4 anos, as pessoas se reúnem para discutir os problemas de saúde e apontar soluções, trazer propostas de soluções. Por isso que ela é propositiva. Já, e além das ouvidorias e das conferências, tem ainda os conselhos de saúde. Os conselhos, diferentes das conferências, eles são permanentes e deliberativos. Permanentes porque eles não acontecem de 4 em 4 anos, eles acontecem todos os dias, ele é constante, ele é permanente. Um conselho tem gestão de 2 anos, antes de terminar esses 2 anos de gestão, já faz eleição e elege os novos conselheiros para os próximos 2 anos e assim sucessivamente. Então, o conselho nunca acaba. Enquanto houver SUS, haverá conselhos de saúde. E o que eles fazem? Eles não se reúnem de 4 em 4 anos, eles se reúnem o tempo todo, uma vez por mês de forma ordinária e quantas vezes for necessário de forma extraordinária, tá? Então, quem for conselheiro de saúde vai levar os problemas de saúde lá do bairro dele para o conselho e vai discutir esses problemas lá. E o conselho é deliberativo, então o conselho manda, assim, né? O prefeito, o governador, o presidente não gasta um centavo se o conselho não aprovar. Então, o conselho tem força de lei, tá bom? Diferente das conferências que só são propositivas. Tudo isso a gente discutiu na aula passada anterior à prova, e esses conteúdos foram conteúdos de prova. Eu estou resgatando aqui porque eu vi que muita gente errou, e os que acertaram trouxeram o texto já prontos lá da internet. Mas reforço que eu fico muito preocupado, porque
As pessoas precisam compreender isso, não colar, né? Mas compreender. E hoje a gente vai ver a terceira e última diretriz do SUS. Então vamos lá, recapitulando. Há 2 aulas atrás a gente discutiu os princípios do SUS. Quais são os princípios do SUS? Universalidade, integralidade e equidade. Na aula passada, a gente discutiu as diretrizes do SUS. Quais são as diretrizes do SUS? Descentralização, controle social e hoje nós vamos ver intersetorialidade. Intersetorialidade, tá? Intersetores, ok? É a diretriz do SUS que a gente vai discutir nessa aula de hoje. Tudo bem? E o que é, professor, esse palavrão chamado intersetorialidade? Vamos para discutir esse palavrão, a gente vai entender da seguinte forma. A intersetorialidade é a integração dos serviços de saúde com outros órgãos públicos com a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde. Então, além do setor saúde, existem outros setores que são de interesse da saúde. Para deixar de forma bem transparente o que é intersetorialidade, a gente vai entender essa palavra como separada, né? Inter e setores. Intersetores, intersetorialidade. São vários setores agindo em prol da saúde. É compreender, intersetorialidade é compreender que o setor saúde sozinho, a saúde sozinha, ela não dá conta de fazer saúde. A saúde sozinha, estou me referindo ao setor da saúde, a saúde sozinha não dá conta de fazer saúde. Professor, o que o senhor está dizendo? As pesquisas indicam, meninos e meninas, e outras denominações, as pesquisas indicam que a cada grau de instrução da mãe diminui 3 pontos no índice de mortalidade infantil. A cada grau de instrução da mãe diminui 3 pontos no índice de mortalidade infantil. O que eu estou dizendo, então? Quem que leva grau de instrução para as mães? A saúde? Não. Grau de instrução é alfabetização, é primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Grau de instrução é anos de estudo, anos de escola. Quem que faz a educação, então? Não é o setor saúde, é o setor de educação. Não é a Secretaria de Saúde que leva grau de instrução para as mães. Quem leva grau de instrução para as mães é a Secretaria de Educação, não da Saúde. Todavia, entretanto, à medida que o setor de educação avança na educação das pessoas e, consequentemente, das mães, ela diminui o grau de mortalidade infantil. Mortalidade infantil é do interesse da saúde, essa é diretamente vinculada ao setor saúde. Olha, mas é a educação, então, que diminui a mortalidade infantil? Sim, também. A educação, a falta de educação é um fator de risco muito potente para a mortalidade dos filhos. Então,
para que o setor saúde, para que a saúde diminua a mortalidade infantil, ela precisa fazer um monte de coisa, inclusive alfabetizar e educar as mães. E quem vai fazer essa educação das mães é o setor de educação e não da saúde. Então, a saúde precisa do setor de educação para combater a mortalidade infantil. Claro? Igual água de poço, né? Transparente. Outro exemplo clássico. Quanto maior o saneamento básico da área, daquela comunidade, daquele bairro, quanto maior o nível de saneamento básico, menor o nível de doenças crônicas degenerativas. O que eu estou dizendo é que nos bairros que não têm saneamento básico, o que é saneamento básico? Água, lixo, esgoto. Saneamento básico, água, lixo, esgoto. O que eu estou dizendo é que nos bairros em que o saneamento básico, ou seja, água, lixo, esgoto, é mais estruturado, é melhor distribuído, as doenças se distribuem com menor potência. Quanto mais saneamento básico, menor o índice de adoecimento daquela população. Quanto mais saneamento básico no bairro, na cidade, no estado, menor o nível de distribuição de doenças naquela população. O que está dizendo que lixo sem recolher, esgoto a céu aberto, água sem tratar, distribui doenças. Bom, e quem vai tratar a água? A saúde? Não. Quem vai recolher o lixo? A saúde? Não. Essas ações são lá da Secretaria de Infraestrutura, de Mobilidade Urbana, de Limpeza Urbana. Quem faz saneamento básico na cidade, no bairro, não é o setor saúde. O setor saúde faz isso, atendimento, cuida atende as pessoas, não vai ficar recolhendo lixo. Quem recolhe lixo é outra secretaria. Todavia, se essa secretaria não fizer a parte dela e acumular lixo, não tratar da água, não ter saneamento básico ali, as pessoas vão adoecer, vai impactar o setor saúde. Então, a saúde depende do setor da infraestrutura, né? Que cava a estrada, bota um cano lá embaixo e faz o esgoto debaixo da terra, para ele não ficar a céu aberto. Isso é saneamento básico. Todavia, não é o setor saúde que faz saneamento básico. Compreende a intersetorialidade? É quando o setor saúde depende dos outros setores para fazer saúde. E assim sucessivamente. Todos os setores, se não atuarem direito, vai impactar no adoecimento das pessoas e vai impactar no setor saúde. Intersetorialidade, então, é a saúde em seu conceito amplo, que pressupõe articulação entre os diversos campos de interesse e de conhecimento. Quem conhece saneamento básico de meio ambiente, se não cuidar do meio ambiente, vai ter adoecimento. E quem cuida do meio ambiente não é o setor saúde, é a Secretaria de Meio Ambiente. Todavia, a saúde precisa da atuação do meio ambiente, senão vai ter mais doente para ela cuidar. Né? A inter-relação da política de saúde com as políticas de outras áreas sociais e com as políticas econômicas. Reconhecer os limites do sistema de saúde, em dar resposta aos problemas que, embora afetam diretamente a saúde da população, não têm sua origem vinculada ao setor saúde. É o que eu falei. E justamente por isso
não pode ser enfrentadas apenas pelas políticas do setor da saúde, né? Se eu não tenho cuidado com o meio ambiente, então as pessoas vão adoecer e vai impactar a área da saúde, mas o meio ambiente tem que fazer a parte dele para que a saúde seja protegida, né? Então, gente, o SUS deve dialogar com as diversas áreas do setor sanitário, os outros setores do governo, né? O SUS deve dialogar com as diversas áreas do setor sanitário. Então, a Secretaria de Infraestrutura, para fazer saneamento básico, a Secretaria, quer ver, a Secretaria de Promoção Social, gente, um tuberculoso, se ele não tiver nutrição mínima, alimentação mínima, ele pode tomar o remédio que não vai combater a tuberculose. Então, às vezes, além do remédio, tem que dar uma cesta básica para o paciente, para garantir que ele tenha pelo menos a nutrição, a alimentação mínima. Senão, o remédio nem efeito faz. E quem vai levar uma cesta básica não é o setor saúde, é o setor da promoção social. Então, o SUS precisa desses diferentes setores. Setores do meio ambiente, setores da promoção social, setor da infraestrutura, setor da educação. Tudo isso precisa estar trabalhando e agindo para que o SUS funcione. Isso é intersetorialidade, né? O SUS dialoga com esses outros setores. O setor privado e não governamental e a sociedade, compondo redes de compromisso e corresponsabilidade quanto à qualidade de vida da população, em que todos sejam partícipes na proteção e no cuidado com a vida. Quando vocês veem essas empresas privadas, essas grandes multinacionais, fazendo reflorestamento, distribuindo, agora na Covid, por exemplo, muitas empresas distribuíram máscaras, distribuíram álcool em gel, né? O que essas empresas, né, não governamentais, mas empresas privadas estão fazendo? Tem um senso de responsabilidade social, que é preciso ter esse compromisso, essa corresponsabilidade. Corresponsabilidade é várias pessoas são responsáveis. Não existe um só responsável, mas vários. Todos esses são corresponsáveis. Várias pessoas, vários segmentos, vários setores responsáveis pela saúde. Ah, professor, a empresa privada não tem que estar nem aí para adoecimento das pessoas. Mas se os funcionários dela ficar doentes, a produção da empresa, da indústria vai cair. Se houver uma epidemia, a produção da indústria vai cair. Se as pessoas não se alimentarem direito, a força de trabalho vai diminuir. Então, as empresas governamentais, não governamentais, sociedade civil tem que estar unida nesse compromisso, nessa corresponsabilidade de fazer saúde. É uma conjugação de interesses de toda a sociedade civil organizada, pública e privada, numa ajuda mútua, no interesse comum de fazer saúde. Isso é preciso. E quando isso acontece, a gente chama isso de intersetorialidade. O que adoece são as condições de vida produzidas. Por muito tempo, a gente discutiu qual o modelo epidemiológico que explicasse as causas das doenças. Por muito tempo se discutiu a causalidade das doenças. Por que as pessoas adoecem?
Então, lá na Idade Média, era a vontade dos deuses, ou a saúde, ou a doença, ou a peste, ou a epidemia, ou a doença. Isso era a vontade dos deuses na Idade Média. E quando as pessoas entendiam que a doença era a vontade dos deuses, elas tentavam agradar esses deuses para se curarem. Então tinha os amuletos, tinha as oferendas, tinha o sacrifício para cada deus. Na era cristã, a gente pula para o modelo da causalidade religiosa. Na era cristã, então, a gente começa a compreender que as causas da doença era vontade de Deus, não dos deuses, mas do Deus único. E da mesma forma, a gente, para se curar, buscava então quem representava Deus na Terra. Então, se a pessoa tinha uma convulsão, entendia que era possessão de espíritos malignos e buscava o padre, o pastor, o rabino, para fazer exorcismo. O que é exorcismo? É uma medida terapêutica para a doença mental. Por quê? Porque se entendia que a doença mental era castigo dos céus, né? Já discutimos isso, mas no Evangelho de João tem, quando João leva um cego para Jesus curar e pergunta se ficou cego porque ele pegou ou porque seus pais pecaram, né? A palavra entrevado na cama, entrevado é em trevas, longe de Deus, né? Quando a humanidade imaginava que a doença, então, era castigo de Deus. Em trevas, longe da luz, quem é a luz? É Jesus. Entrevado. Mas a gente também passou dessa época, e a gente passou para a época das grandes pestes, das grandes epidemias, quando a gente descobre o micro-organismo e a gente passa, a gente descobre o microscópio e em seguida os micro-organismos. E a gente entende, então, que a partir daquele momento a compreensão predominante é que as doenças eram causadas por germes, por bactérias, todas as doenças. E a gente, então, passa a compreender as distribuições das doenças a partir das era bacteriológica, foi chamado de era bacteriológica, quando a gente, através do microscópio, a gente descobre a bactéria. Então, o que causa a pneumonia ou pneumococo? O que causa a tuberculose, o bacilo de Koch? O que causa a hanseníase, o bacilo de Hansen? O que causa a meningite, o meningococo? Tudo isso são micro-organismos, e a gente passa, então, a gente vivia a era das grandes epidemias, né? A era bacteriológica mesmo, as pessoas morriam de doenças transmissíveis, porque existe um agente, né, causal ali, uma bactéria, um coccus, um vírus, tinha sempre um micro-organismo, um bichinho, tinha sempre um bichinho que não se via a olho nu, né? E a gente, então, passa a compreender a causalidade das doenças a partir da compreensão de que todas as doenças eram causadas por bichinhos, por micro-organismos. Essa é a terceira geração das causalidades. Aí lá, muito recentemente, na era moderna, as pessoas começam a morrer de infarto agudo do miocárdio. Gozado que quando a gente compreende a causalidade das doenças,
A gente, então, propõe medidas terapêuticas ou um modelo terapêutico a partir da compreensão dessa causa. Então, quando a gente achou que eram os deuses, a gente criou as oferendas, os amuletos. Quando a gente compreendeu que era o Deus único que mandava a doença, a gente buscava o padre para rezar, né? A parteira, perdão, a rezadeira. Até hoje, né? Se Deus quiser, vai ficar bom, se Deus quiser, vai curar. A ideia de que é Deus que manda a doença e também manda a cura. Em terceira geração, a gente, então, compreende que são os micro-organismos. Então, a gente, a partir desse imaginário coletivo de que o que causava as doenças eram as bactérias, a gente, então, concentra todos os esforços, dinheiro, pesquisa, tudo nessa lógica. Temos que descobrir um veneno que mata esses bichinhos. E pasmem vocês, os primeiros venenos matavam até o hospedeiro, ou seja, o ser humano. Pasmem vocês, mas a indústria de agrotóxico é a mesma indústria farmacêutica. A Bayer faz Baygon e faz a Cibalena, faz o analgésico. E a quantidade de veneno é que define, mas tudo é droga e por isso que chama drogaria. E a gente concentra todos os esforços em 19, né? Fleming descobre o antibiótico. Em busca de outras pesquisas, ele descobre o antibiótico, a penicilina, né? Naquela lógica de o que causa as doenças são os bichinhos. Eu preciso arrumar um veneninho que mata o bichinho sem matar o homem, o hospedeiro do bichinho. E a gente, em 1919, a gente descobre o antibiótico, então, e a penicilina, né? Há quem diga que é a maior descoberta do setor saúde até então. Outros discordam, falam que o mapeamento genético superou a penicilina, né? Os genes, né? Descobriu os genes que formam cada corpo, cada célula, supera a penicilina. Mas alguns ainda insistem que Fleming fez a maior das descobertas do setor saúde quando descobre o antibiótico, pelo impacto que teve na época, porque na época as pessoas morriam igual mosca, porque era meningite, era tuberculose, era gripe, era, né, gripe espanhola matou muito. As doenças, tuberculose, malária, essas doenças dizimavam multidões, né? Não tinha terapêutico, não tinha remédio, se distribuía, né? Ela era altamente contagiosa. Vamos imaginar a Covid agora, da mesma forma, ninguém sabia como tratar, as pessoas continuavam morrendo aos montes. Até que Fleming descobre o antibiótico e essas doenças, então, elas param de matar, elas caem assustadoramente. A descoberta da penicilina deu um resultado extraordinário, porque as pessoas morriam aos montes de doenças infecto-contagiosas e parasitárias. E as pessoas, com a admissão desses antibióticos, à medida que eles eram popularizados, distribuídos, então as pessoas paravam de morrer. E hoje não morre mais, hoje morre por negligência. Mas se você for contaminado de uma pneumonia que dizimou multidões no passado, hoje uma pneumonia você toma um antibiótico 7 dias em casa, não vai nem no hospital. E você está curado, curado para sempre daquela pneumonia. Então, né, foi um grande feito, foi um grande avanço, né?
E realmente impactou os indicadores de mortalidade e morbidade, e do adoecimento, né? Morbidade é adoecimento, mortalidade e morte. Então, impactou os indicadores de morbidade e mortalidade com o advento da descoberta do antibiótico. Até que lá para os anos 50, 60, começa a morrer gente de infarto agudo do miocárdio. Procura o bichinho, é só dar um antibiótico e mata o bichinho e está resolvido. Quando for procurar o bichinho nessa morte, qual é o bichinho que causa infarto agudo do miocárdio? Nenhum bichinho. Começou a morrer gente de diabetes mellitus. Procura o bichinho lá da diabetes para a gente dar o veneninho para ele, o antibiótico. Descobriu mais uma, não tem nenhum bichinho envolvido na diabetes. Começou a morrer gente de câncer, assustadoramente aumentou na idade moderna. Não tem nenhum bichinho envolvido. Começou a morrer gente de derrame cerebral, hipertensão arterial que causa derrame cerebral. E, de novo, não tem nenhum bichinho que causa essa doença de derrame cerebral. Meu Deus, o sistema de saúde desabou. Desabou. Porque ele compreendia que as doenças eram contagiosas e parasitárias. Até foi por um período, mas na Idade Moderna não era mais. E quando a gente descobre isso, então, todos aqueles estudos, todos aqueles investimentos para descobrir antibióticos já não tinham valor nenhum, porque não adianta dar antibiótico para quem morre de doenças crônicas degenerativas. É um novo grupo de doenças mais modernas. Como eu falei, as doenças infecto-contagiosas e parasitárias não matam mais. As que ainda matam é por negligência, ou uma doença nova que ninguém sabe a cura, como a Covid, né? Ela é infecciosa. Tem um vírus, né? Covid-19, um vírus que causa, mas até então não sabia dessa doença. Compensação, morte por doenças crônicas degenerativas, ou seja, câncer, hipertensão arterial, diabetes. Essas doenças matam muita gente na modernidade. 50% da população mundial acima de 50 anos tem pressão alta, hipertensão arterial sistêmica. Meu Deus, professor, metade da humanidade acima de 50 anos? É, é. Esses indicadores aumentam assustadoramente, matam os idosos assustadoramente. E não há nenhum antibiótico, nenhum veneninho, nenhum remédio que cura. Esse grupo de novas doenças são chamadas crônicas degenerativas. O que é crônica? Uma doença recebe esse status de crônica quando não há nenhum recurso no setor saúde que é capaz de curá-la. Doença que não cura é chamada de crônica. Crônica, não tem cura. Diabetes não tem cura, pressão alta não tem cura. O que é curioso, você precisa tomar a medicação, mas a medicação não cura, mas se você não tomar, você morre. Curiosamente, a indústria farmacêutica faz cada vez mais medicamento, que você depende daquele medicamento o resto da vida, porque senão você morre. Mas mesmo tomando o resto da vida, você não cura, né? Vai alimentar essa rede de consumo de medicamento que beneficia quem produz o medicamento.
beneficia do ponto de vista da acumulação de capital. E a gente, então, compreende agora, né, que se nas doenças infecto-contagiosas e parasitárias a gente compreendia que a causalidade era um micro-organismo, uma bactéria, um cocos, um vírus, mas tinha um bichinho, um micro-organismo. Hoje a gente sabe que a causalidade das doenças crônicas degenerativas é condições mínimas de habitação, de nutrição, de renda, de educação, de transporte, de trabalho. O que causa as doenças crônicas de geração, então, são hábitos saudáveis de vida, condições de vida. Todo mundo sabe que o tabagismo causa doenças crônicas, que o etilismo causa, que o sedentarismo causa, que a dieta hipersódica, ou seja, come muito sal, causa. Então, isso são que as doenças crônicas degenerativas, elas se distribuem com mais força entre os mais pobres, porque não tem acesso à educação, transporte. Então, a gente agora tem um modelo de causalidade que é prevalente, o mundo inteiro compreende dessa forma, que o que causa as doenças é as condições de vida das pessoas. São as condições mínimas de habitação, emprego, nutrição, lazer, recreação, que causa a doença. Compreendendo isso, então, a gente tem que fazer um modelo terapêutico que dê conta disso. Ficou mais difícil. Porque se eu tinha uma pneumonia e era só dar uma penicilina, estava curado, estava fácil. Agora, se eu compreendo que o que está matando é a hipertensão arterial, e essa hipertensão arterial é causada por sedentarismo, por tabagismo, por etilismo, por dislipidemia, ou seja, colesterol alto, essas causas estão na vida das pessoas por decisões próprias delas, elas que têm que tomar atitude. Ficou mais difícil para nós. Não é simplesmente falar, para de fumar, senão você vai morrer. Dizer isso para as pessoas não resolve, elas não param de fumar. E não adianta falar, então morra, porque a responsabilidade é sua. Isso não é postura de profissional de saúde. Então, hoje a gente precisa dos outros setores, então, para cuidar disso. Quem que vai fazer as pessoas se educarem para compreender que o tabagismo é prejudicial à saúde? A educação. Quem que vai levar a habitação porque aquela casa de palafita em cima do lixo é questão de tempo, vai adoecer e vai morrer? É a Secretaria de Infraestrutura. Então, quando a gente pensa em fazer saúde, hoje em dia a gente pensa na intersetorialidade. O setor saúde hoje não dá conta sozinho de fazer saúde para a população. Se todos os setores públicos, sociedade civil organizada, público-privado, não tiver essa conjugação de interesses, essa vontade de fazer uma sociedade melhor, um país melhor, uma ecologia melhor, a gente não vai, sozinho no setor saúde, dar conta do adoecimento da pessoa. Quero chamar a atenção de vocês que isso aqui é uma aula de SUS, de política pública. Aqui nós temos o interesse de promover saúde e prevenir doenças. Talvez você pense assim, quanto mais doente, mais dinheiro eu vou ganhar. Quando eu for profissional, não me interessa promover saúde, porque quanto mais doente, melhor para mim, mais pessoas vão precisar dos meus serviços e mais dinheiro eu vou ganhar.
Essa lógica talvez esteja em alguma disciplina aí do empreendedorismo, sei lá, mas nessa disciplina aqui de SUS, não. Aqui é saúde pública, aqui a gente está envolvido com a saúde das pessoas, com a prevenção de agravos, prevenção de doenças e promoção de saúde. Pensando assim, então, a gente vai pensar num SUS que é organizado a partir da intersetorialidade dos vários setores. Professor, como é que um profissional de saúde faz isso? Faz. Quando você for um fisioterapeuta lá do PSF, do bairro Dr. Fábio, e lá tiver o esgoto a céu aberto, você sabe que aquilo vai adoecer as crianças? É questão de tempo exposto àquele fator de risco? Então, você vai sim acionar o setor da prefeitura que cuida de esgoto, saneamento básico. Isso também será a sua função. Aqui nessa disciplina, é assim que a gente aprende. E é impossível? Não é. Não é. Difícil é, árduo é, mas é missão que a gente escolheu para nós. Ok, gente, aqui eu encerro nossa última diretriz do Sistema Único de Saúde, chamada intersetorialidade. Ok? Fazendo isso, então, a gente fecha os princípios e diretrizes do SUS e a próxima aula da gente, a gente vai discutir a atenção básica em saúde, atenção primária em saúde, programa de saúde da família. Na semana passada, o fisioterapeuta foi inserido no programa de saúde da família. Existe mais de 65 mil equipes de saúde da família no Brasil. É a oportunidade de mais de 65 mil postos de trabalho se abrindo aí para o profissional fisioterapeuta. A pergunta é, ele compreende esse nível de atenção, atenção primária? Ele saberá atuar nesse nível? Porque até hoje a gente aprendeu a atuar nos hospitais, nas clínicas, nos centros de reabilitação, mas no PSF, lá na comunidade, transitando lá no bairro onde as pessoas nasceram, adoeceram e morreram, a gente não desenvolveu ainda competência e habilidade para atuar nesse nível de atenção. Então, a gente vai na próxima aula e nas próximas aulas, porque é no mínimo umas 3 aulas para discutir atenção básica, a gente vai discutir programa de saúde da família. Ok? Aqui eu encerro a nossa aula de hoje. Fiquem com Deus, se cuidem. Beijo no coração. Boa noite, prof. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Fiquem com Deus.